A Anhanguera acredita em você. Tanto que você pode parcelar até 70% do seu curso depois de formado e sem juros. Inscreva-se pelo site anhanguera.com. Anhanguera, a gente acredita em você. E você? Tendência Entrevista, estamos aqui com o Zigomar Calgaroto da Silva. Aí sim, do Conselho Regional de Contabilidade, é delegado do Conselho Regional de Contabilidade, não é? O contabilista, aliás, é moderno, não é, Zigomar? Um prazer estar contigo. No meu tempo era guarda-livre. É isso mesmo. Prazer, Cláudio, estar com vocês aqui do site Tendência Notícias, né? E vamos fazer um bate-papo aí, né, sobre essa questão do nosso imposto de renda. Estamos numa época muito apropriada para isso, né? E a gente está aqui à disposição, né, para esclarecer algumas dúvidas pertinentes assim no nosso dia a dia, né, do contribuinte, do cidadão comum, né? O cidadão comum toma choque sempre, porque o cidadão comum, todo ano, a Receita Federal, ela transforma as coisas, não é? Um ano é de um jeito, um ano é de outro, um ano é um tipo de alíquota, outro ano é outro. Que são isso, né? Não, o imposto de renda agora de 2019 mudou muita coisa, Zigomar? Cláudio, na verdade, assim, ó, mudaram algumas coisas pequenas, né? O que a gente esperava que mudasse realmente, que fosse a correção da tabela do imposto de renda, que já vem bastante defasada, praticamente não houve essa correção. Novidades, assim, né? Hoje, o contribuinte que quiser incluir dependentes na sua declaração, ele precisa informar o número do CPF do dependente, independentemente da idade do dependente. Um filho, por exemplo, assim, recém-nascido, que ele queira incluir na sua declaração, ele já tem que informar o CPF do filho. Essa é uma mudança que teve, assim, que é obrigatória já para esse ano, agora, calendário de 2018. Além disso, ainda não é obrigatório, não vai ser o impeditivo de entrega da declaração, mas a Receita já está pedindo maiores informações sobre os bens, patrimônio, bens imóveis e até sobre os automóveis. Por exemplo, um automóvel declarado no imposto de renda, a Receita já quer saber o Renavan do carro. Em imóveis, ela quer saber número de matrícula, localização, qual é a área do imóvel, a inscrição municipal, enfim. Essas novidades que a Receita está implementando a cada ano no sentido de aumentar, né, o acompanhamento do contribuinte. O contribuinte brasileiro, na verdade, um dia eu assisti aí uma entrevista de um advogado tributarista, e ele dizia que, na verdade, o contribuinte brasileiro é a vítima brasileira, né? Porque a carga de imposto é absurdamente alta, a reciprocidade do imposto é muito pouca, né? Muito se perde em muitas situações, às vezes até de mordomias exacerbadas, recursos mal empregados, essa coisa toda, não é? E aí a gente, quando encontra um contabilista, quando encontra alguém da área das ciências contábeis como tu, Zigomar, e tão bem preparado, eu te pergunto, quem na verdade paga imposto no Brasil? Tem quem não paga? Na verdade, Cláudio, assim, tem quem não paga. Mas, via de regra, sim, todos nós pagamos imposto de uma forma ou de outra. O imposto de renda é um imposto que atinge praticamente todo cidadão, né? E no geral, a gente paga imposto pelo simples fato de ter um telefone, de ter uma conta de luz. Aí são impostos que estão embutidos nas contas, né? No consumo, no nosso dia a dia, na alimentação. É uma carga tributária realmente muito grande e a base dos contribuintes também é muito grande. Então, realmente, praticamente todos nós pagamos impostos de uma forma ou de outra. A pessoa física tem mais ou menos que prazo para a declaração deste ano? Muito bom. É importante, né, Cláudio, que as pessoas fiquem atentas para esse detalhe. A entrega da declaração do imposto de renda relativa ao ano de 2018 começou no dia 7 de março. Ela vai até o dia 30 de abril. Mas, evidentemente, que a gente recomenda sempre ao contribuinte, né, que busque orientação de um profissional da área, né, um contador habilitado de sua confiança, que ele vai dar todas as instruções e orientações nesse sentido. E que o contribuinte não deixe
para a última hora, né, que é muito... Esse é uma situação que ocorre muito com todos nós. A gente vai postergando e vai deixando para a última hora. Esse fato vai acarretar problema, né, porque vai faltar um documento em cima do laço, como se diz, os profissionais vão estar sobrecarregados e vai ficar muito mais difícil. Então, o que der para a gente antecipar, a gente antecipa, e aí fica tranquilo, acerta as contas com o leão, né, e é um passo superado. Todo mundo diz por aí que o Brasil é um país que é supertributado, que existe uma supertributação, que nós pagamos impostos dos impostos, dos impostos, dos impostos. Nós pagamos imposto em tudo. Deixa eu perguntar para ti que é especialista, né? Porque a gente tem que perguntar para quem sabe. Os americanos pagam 8%, é regra, né? Em tudo. Tudo é 8%, né? Lá. É uma regra básica. E aqui, não. Aqui os porcento depende do produto. Tem produto que é 10, que é 5, que é 2, que é 3. E tem o danado dos 27,5%, que é quando atinge um teto salarial e aí o leão dá uma dentada venal e dolorosa no cidadão. Um imposto único aqui que cobrasse mês que eles lá não resolvia a nossa situação. Uma das demandas muito grandes da classe contábil, do empresariado em geral e da população também, né, é da simplificação da nossa legislação tributária. É uma legislação muito complexa, são vários impostos, dentre eles o imposto de renda, né? E como tu disseste, chega a uma alíquota hoje de 27,5%. Né? A nossa carga tributária aqui no Brasil é uma carga elevadíssima, é de conhecimento de todos. Ela chega beira aos 38% do PIB. Né? É verdade que o cidadão trabalha de 3 a 4 meses por ano só para o governo? Olha, segundo os especialistas, é daí para mais, né? Para recolher tributo. É uma carga tributária realmente muito grande, né? E que nós precisamos mudar essa realidade no Brasil. Inclusive, está se falando muito, né, agora na reforma da Previdência, na sequência também se fala na reforma tributária, que é um tema que vem sendo debatido há muito tempo, mas por enquanto ainda não saiu do papel. É uma expectativa grande nesse sentido, né, para viabilizar o desenvolvimento e os negócios do nosso país, no nosso estado, no nosso município. Quem não declara? O cara não declara imposto de renda. Não vou declarar isso aqui, é muito pouquinho. Não vai dar nada, não vou fazer minha declaração. Aí ano que vem, eu estou isento. E aí? Aí eu volto àquele tema. Procure sempre um profissional capacitado para te orientar. Não é bem assim, né? A pessoa, o cidadão, primeira coisa, tem que buscar o seu empregador ou no seu contador, se ele for empresário, o chamado informativo de rendimentos. Se ele for beneficiário de aposentadoria, de pensão, do INSS, se ele receber aluguéis ou coisas parecidas, ele deve buscar junto à fonte pagadora esse informativo de rendimentos. Ali, nesse informativo, vão estar os valores que ele recebeu no ano 2018. Levando para um profissional, o profissional vai dizer, olha, dentro dessa situação, dentre outras, você está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda ou não. Depende dessa situação. O rendimento hoje, assim, só para ter uma ideia, anual que faça com que a pessoa esteja obrigada a entregar a declaração, se a pessoa ganhou acima de R$ 28.559, se não me falha a memória, ele já está obrigado a apresentar a declaração. Se ele teve um patrimônio entre bens, veículos, imóveis, aplicação, conta corrente, acima de 300 mil, também ele está obrigado a apresentar a declaração. Se ele recebeu... eu tenho mais de 65 anos de idade, os meus rendimentos são isentos, eu não preciso... Não é bem assim. Se ele, não é o fato dele estar isento do imposto de renda no rendimento que vai liberar ele de apresentar a declaração. Se ele teve rendimento acima de 40 mil, também ele, isento, também ele está obrigado a apresentar a declaração. Então, são inúmeros fatores que definem essa situação e é importante que o contribuinte tenha cuidado para não ficar... Daqui a pouco ele está obrigado a apresentar e não apresenta, no ano seguinte ele vai lá fazer um financiamento, um empréstimo, isso é recorrente. Meu CPF está com problema. Por quê? Porque ele deveria apresentar a declaração e não apresentou. Então, a gente recomenda sempre, né, a busca por um profissional para dar esse tipo de orientação. Qual é o mínimo para não declarar?
Como eu te disse, se ele teve rendimento tributável abaixo de R$28 mil, por o critério de rendimento, ele está desobrigado de apresentar a declaração. Ah, é? Sim. Por esse 28 anos. por ano, por ano. Isso assim, dá um pouco mais de R$2 mil por mês. Para que tu tenha ideia do universo, então, de contribuintes que nós temos. Praticamente todo mundo está obrigado, né? Com raríssimas exceções. As restrições, como funcionam, né? Por exemplo, que tipo de restrição pode gerar para uma pessoa que não declara seus impostos como deve, né? No prazo e de acordo com as exigências da Caixa, perdão, do Ministério da Fazenda, que tipo de restrição gera para a pessoa o não pagamento? Está lá negativo no site. Boa pergunta, né? Esse também é um assunto recorrente, acontece muito isso. A pessoa está obrigada a declarar, não declarou, ou ela não pagou o imposto, né? Vai ter uma série de problemas. Junto à própria Receita Federal, junto a bancos. Hoje a Receita Federal, um tributo que não é pago, ela pode remeter para a inscrição no SPC Serasa, que é um problema grave, né? Empresas podem ser inscritas no CADIM, que é um cadastro de inadimplentes. Nesse até os municípios entram. Perfeitamente, até os municípios entram. E as empresas também hoje entram também. E aí ficam, assim como os municípios, impedidas de contrair financiamentos, licitações e outros fatores mais. Então, assim, são várias as intercorrências que levam a dificultar a vida da pessoa que não cumpre com as suas obrigações. Às vezes a gente até acha, né, Cláudio, assim, mas a legislação é complicada, ninguém cumpre lei, o pessoal lá de cima não cumpre lei, para que eu tenho que cumprir? As legislações estão aí para serem cumpridas. Se elas são boas ou ruins, né, aí depende de nós, cidadãos, né, elegermos lá representantes que sejam bons legisladores, inclusive, né? Eu estou lá, está tudo bem comigo, mas no dia da restituição eles não me restituíram ou restituíram menos do que, na verdade, eu esperava que voltasse do leão. E aí a Receita Federal naturalmente vai dizer, mas não tem registro, mas a gente não sabe, e aí? Bom, vai ao guarda-livro. Vai buscar a orientação, né? Mas, assim, a princípio, no momento da entrega da declaração, o contribuinte já fica sabendo quanto ele tem de imposto a pagar ou a restituir. Se por algum motivo, né, não foi a restituição, porque a restituição ela vem ao longo do ano, né, a partir de 15 de junho e vai até o final do ano. Hoje a Receita está processando muito rapidamente as declarações. Então, a restituição também, claro, tem prioridade. Por exemplo, assim, idosos, pessoas portadoras de doenças graves, deficientes, e até mesmo os professores têm prioridade na devolução da restituição. Mas, se por acaso a pessoa não recebeu a restituição, provavelmente um detalhezinho ou outro não foi apresentado corretamente e ela ficou retida na chamada malha fina do leão, né? E aí tem que ir lá buscar saber o que aconteceu para fazer a retificação da declaração e aí sanar essa anomalia e receber o valor que tem direito. Que doença isenta o cidadão do pagamento de imposto? Sabe que tem certas doenças que isentam, eu não sabia. Uma amiga minha, ela teve câncer na tireoide, e aí fez um exame e, né, descobriu que realmente era. E o médico disse, olha, tu tem que procurar teu advogado, teu contador, porque tu pode ficar isento, não pagar imposto. Quais são as doenças que isentam o cidadão? Que até aí o governo, a título de ajudar a pessoa no tratamento, não paga o imposto. Sim. E sobra mais um dinheiro para a pessoa se tratar. Quem tem esse direito, Zigomar? Existe legislação para isso, né, Cláudio? Assim, então, claro que a pessoa vai ter que se submeter a uma perícia médica, né, obter um laudo médico para comprovar, então, a doença objeto da isenção. São várias. Tá? Eu até peguei aqui para poder facilitar a leitura. A AIDS é uma delas, né? Alienação mental, tuberculose, cardiopatia grave, cegueira, paralisia incapacitante irreversível,
esclerose múltipla, fibrose cística e por aí vai. São várias doenças incapacitantes, né, que permitem ao contribuinte buscar a isenção do pagamento do imposto de renda. Para que possa tratar-se. E o contador lá, o escritório contábil, o profissional contábil pode ajudar ele também neste processo. Aliás, é imperativo que esteja envolvido nesse processo também, né? Com certeza. Como consultar se existe um link? Aqui a Heleninha botou para mim. Como consultar se existe um link, né? Para que as pessoas saibam da sua situação. Estou devendo para a Receita? Não fui lá no escritório do contador, do contábil. Não estou devendo, apareceu alguma restrição, ou estou trancado aqui, mas que é isso? Não sei o que é. Não quer ir lá no escritório do Zigomar, até por uma questão de tempo, às vezes. Ou o Zigomar não está aí, o que faz? Bem boa pergunta também. A Receita Federal dispõe uma gama de informações muito grandes no site www.receita.fazenda.gov.br. Receita.fazenda.gov.br. É o site da Receita Federal. E tem um campo específico lá chamado ECAC, que é um centro de atendimento ao contribuinte, que ele pode acessar mediante um certificado digital, né, ou mediante a geração de um código de acesso, né, que gera no próprio site da Receita Federal, e ali ele consegue acompanhar o processamento da sua declaração e várias outras coisas, né, o cadastro dele mesmo na Receita, enfim, no site da Receita Federal tem muita informação. Essas informações da Receita, essas coisas são muito difíceis. Deixa eu te falar, quando eu olho para um formulário do imposto de renda, eu prefiro ver um fantasma. Sabe? Realmente. Porque aquilo realmente parece o bebê de Rosemary, né? O exorcismo de Emily Rose, né? Que ele parece que faz a volta à cabeça assim e dá a volta no corpo. Estou me dizendo, tem 1 minuto. Me explica depois por que eu, que acho que vejo o cão aquele formulário é maldito. Tem que procurar o contador, o escritório contábil, o Zigomar e os seus colegas. Não se meta naquele pântano. Aquele formulário é um pântano. As pessoas atolam lá e depois, sabe o que o governo te devolve? Uau, gostou do meu leãozinho? Te manda um rugido num pendrive e que vai te dizer, vai se autodestruir, compareça na Receita. Voltamos já já. Você sabia que nós já fomos um casal numa novela? Você lembra? Mas ele era um jovem apaixonado por uma mulher mais velha. E teve outra novela em que eu era mãe dele. Mãe tão jovem. Aceita, Ney. Eu tenho 15 anos a mais que você. Portanto, o meu desconto é bem melhor do que o seu. Eu quero desconto igual o dela. Quero. Na Óticas Carol, a sua idade é o seu desconto. Aproveite! No bloco anterior, comentávamos, eu dizia, é um pântano, o tal do formulário, aquele da Receita, parece os Everglades, aquele americano lá, cheio de jacaré, ou aqui mais pertinho da gente, uma lagoa dessas na beirinha. É para atolar, ninguém sai daquilo, Zigomar, entendeu? O cara entra ali e está perdido, nunca mais vai sair. Ah, não, mas é fácil. Olha, esse ano o senhor pega o disquete da Receita Federal, vá para casa e... Nem lhe digo o que pensei agora, porque o tal do disquete é outra coisa também do inferno. Como é que faz o cidadão comum que não é formado em contabilidade para lidar com essa gente? Hoje, né, Cláudio, assim, como se essas mudanças que vão ocorrendo, né? Hoje, por exemplo, assim, o disquete ficou no passado. Ah, é? Não tem mais? Não tem mais. Ele ainda não me avisou disso. Eu te disse, bota aquele teu fora, porque não deu certo a tua declaração. Hoje é direto em ambiente virtual, né? Pelo site da Receita, a gente faz o download lá do programa. O inferno continua mesmo, só que fica lá dentro. Continua. É cada vez mais sofisticado, né? Mais sofisticado. Mas é o inferno. Mas realmente é complexo, né? E para o contribuinte... É um inferno. Muitos se aventuram, mas é difícil, né? É difícil. Então, para isso, existem os profissionais. Os profissionais. Né? A gente que está na área há bastante tempo, assim como vários outros colegas, né? Que buscam atualização
permanente, né? Para nós não é um bicho de 7 cabeças. De vez em quando surgem algumas questões ainda que nos demandam um maior estudo, maior acompanhamento. Tu sabes que o contador evoluiu, né? Porque eu estava vendo, a Carla gosta muito de ver comigo, Irajá, Helena e Luca, é o Poderoso Chefão. E lá no filme do Poderoso Chefão, ele anda com um livro, o cara tem um caminhão para carregar aquilo, né? Era grande o livro, né, com os numerários arrecadados pela máfia, né? E todo mundo quer matar o contador porque ele sabe onde é que está o dinheiro. Aqui agora mudou, né? Mudou. Todo mundo quer achar o contador para descobrir como não entregar o dinheiro. É complicado, né? Mas assim, a gente busca sempre orientar o contribuinte, né, no sentido de minimizar o risco para o contribuinte, né? A Receita hoje ela possui assim cruzamentos de toda a ordem, né? Então ela sabe mais da nossa vida do que nós mesmos, né? Então, o nosso trabalho é nesse sentido, né? De orientar o contribuinte a elaborar as declarações dentro da legislação. São tão perigosos que eles cruzam INSS com Petrobras, eles cruzam Previ com fundo de investimento, é um terror. E eles pegam essas coisas, está brincando aqui, mas todos esses crimes fiscais que muitos cometem, é pego lá, né? Com certeza, com certeza. A Receita dispõe de um mecanismo muito grande de inteligência e de cruzamentos, né? Ainda muitas vezes não chega ainda no pequeno contribuinte, né? Mas vai chegar, né? Vai chegar. Então, o nosso trabalho é nesse sentido, né? De orientar o contribuinte para que evite esse tipo de correr riscos desnecessários, né? Como a gente diz na nossa atividade. Há quem diga que o Brasil é um dos piores lugares do mundo hoje para o cara lavar dinheiro, que é complicadíssimo, não é? Dos mecanismos de proteção. Eu vou te perguntar, como profissional da área, assim, quando o cidadão comum, e pode acontecer, eu que não sei dessas técnicas, cometo um erro lá, e daqui a pouco a Receita me lança como um devedor até de porte médio. Muitas vezes um amigo meu fez uma declaração uma vez por conta dele, entregou na Receita Federal, eles bateram em casa dele e queriam que ele pagasse R$150 mil porque ele errou a declaração. E aí foi um profissional da área, fez a restituição daquela declaração, né? Refez aquela declaração e provou-se então que ele, por não saber, tinha cometido esse erro. Por isso, não faça por conta própria. Como é que faz? É facinho de depois dar uma ré nisso com a Receita? Não, a retificação ela é possível ser feita dentro dos 5 anos, né, da entrega. E realmente pode acontecer isso, né? Pode acontecer. Então, todo cuidado é pouco, né? Por isso que a gente volta a recomendar sempre a procura por um profissional que tenha conhecimento específico na área, né? Assim como a gente vai buscar um médico para tratar de um problema de saúde, vai buscar um odontólogo para tratar de um problema dentário, né? A gente busca um contador habilitado para tratar de um problema tributário importante, como é o imposto de renda. Pequenas empresas, muitas vezes, passam tempo sem ter contato. Às vezes passa o cara, deixa fazer anual as declarações. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que quem tem empresa de pequeno porte deve interessar. Não é aconselhável. O interessante seria fazer o recolhimento e as coisas mensalmente para que elas não cheguem no final do ano aquela enorme bola de neve, tanto para pagar quanto documentos para reunir, não é? Perfeito. A contabilidade e a apuração dos impostos, né, ela deve ser feita mensalmente, assim como o recolhimento dos tributos, né? As declarações hoje, as principais declarações, porque nós temos declarações periódicas e temos as declarações anuais, elas são no período de um ano. Por exemplo, imposto de renda pessoa física. Agora é a época da chamada declaração do ajuste anual do imposto de renda. Pessoa jurídica, nós temos uma figura muito importante na região aqui, que é o microempreendedor individual, né? É o MEI. O pessoal às vezes acha, constituir o MEI eu não preciso fazer mais nada porque é uma empresa muito simples e eu não tenho, não preciso emitir nota, não preciso entregar a declaração. Não é bem assim. Não é bem assim. Agora, no final de maio, ele tem que entregar a declaração do MEI, ele tem que fazer um acompanhamento mensal para ver se o faturamento dele fica dentro dos limites legais, se ele tem funcionário, ele precisa gerar folha de pagamento, a guia para recolhimento da Previdência Social, do Fundo de Garantia.
Microempresas e empresas de pequeno porte, né? 31 de março é a época da entrega da declaração do imposto de renda. Data limite. Data limite para essas empresas. Mas não quer dizer que elas têm que fazer isso só no final do ano. A contabilidade, como eu disse, a apuração dos tributos, ela é mensal. E 31 de março é a hora do acerto de contas, a entrega da chamada DEFIS, né, que é a Declaração de Informações Econômicas e Fiscais ao Fisco. E depois empresas maiores, né, que daí as empresas tributadas pelo lucro real, lucro presumido, são empresas já de um certo porte ou de determinadas atividades, que daí é no mês de junho, julho, que tem que fazer a entrega da declaração anual. Já está com os dias contados ou já morreu a nota física? A nota física está com os dias contados. Em grande parte já morreu, né? Hoje nós temos a nota eletrônica para as empresas, a nota eletrônica do consumidor, e agora em Tramandaí também vai entrar a nossa nota eletrônica de prestação de serviços. A partir de 1º de agora do mês que vem, deve entrar em vigor a nossa nota fiscal eletrônica de prestação de serviços aqui em Tramandaí. Então a nota física, ela está com os dias contados. Moribunda. Moribunda. O que muda com a nota eletrônica para as empresas de pequeno e médio porte? O que muda para quem recebe? O que muda? Num primeiro momento, né, assim como toda mudança, ela gera uma certa tensão, né? As pessoas ficam preocupadas, é uma mudança de hábitos, né, uma dificuldade a mais, às vezes até um gasto a mais no início. Na sequência, é bom para todo mundo. É bom para o consumidor, é bom para o empresário, que agiliza o seu processo, diminui o custo com a impressão de talão de nota fiscal, danos ao meio ambiente, né? É melhor para o fisco, que também tem um controle maior a partir do momento que ele emite uma nota eletrônica, a Prefeitura, a Receita Federal, a Receita Estadual já tem esse acompanhamento, né? E o recolhimento do tributo, que, em tese, vai beneficiar todo mundo. Sabes que há muitos anos passados eu morava em Porto Alegre e ali na frente da prefeitura em Porto Alegre, bem em frente à prefeitura, tinha uma Kombi. Lembra, na Rua Uruguai? Sim. Tinha uma Kombi. E naquela Kombi tinha uns caras com uma máquina de escrever dentro. E era muito comum que as pessoas... Uma vez eu estava ali tomando um café, vindo na rua, tinha com fome, o cara me deu um cafezinho, tinha o que a gente chamava de cachorro-quente morte lenta. O porto-alegrense era acostumado a comer aquilo, porque não dava tempo, comia aquilo ali mesmo. E tá aquela Kombi ali, aquela Kombi estava toda podre já, tinha vegetação embaixo dela. O cara chega e diz assim para um cidadão possante, sentado ali dentro com a máquina de escrever, né? Eu quero dois olerites, 2 contra-cheques. O cara olha para ele, pega o papel de contra-cheque, né? Na máquina. Qual é a empresa? É a empresa tal. De quanto quer? Eu quero de tanto. O cara puxou o dinheiro do bolso, pagou e foi embora com os contra-cheques. Um dia rebocaram a Kombi, aí fecharam lá o estabelecimento, mas eu até soube que só fechou porque a Kombi apodreceu e estava chovendo dentro. Mas não existe mais a Kombi. Isso era muito comum, que loucura, né? E era um falsário operando ali no centro da capital. Sim, acontecia, né? Isso também é uma das coisas que hoje praticamente não existe mais, né? Porque, assim, os bancos, as instituições financeiras hoje, elas não aceitam um documento dessa ordem para comprovar renda, né? Não, agora tem o danado do computador, terminou com isso. Com certeza. E esses cruzamentos também, né? A instituição, ela quer se assegurar de que aquela renda é uma renda verdadeira, para que a pessoa que está contraindo um financiamento, um empréstimo, tenha capacidade de pagar. Então, ela não vai aceitar qualquer coisa hoje que é feito numa Kombi com a máquina de datilografia. Não, claro que não, mas isso era corrente nos anos 90. Com certeza, acontecia. Existe mais segurança jurídica para as empresas com a nota fiscal eletrônica, então, Zigomar? Perfeito, perfeito, com certeza. Mais segurança para todo mundo, né? Mas ela é mais barata porque ela não existe fisicamente. Agora, as taxas são as mesmas, nada mudou. Não, a tributação ela continua a mesma, ela só vai mudar quando mudar a legislação tributária, né, de determinado tributo. Mas não é o fato da nota fiscal eletrônica vai ser mais caro ou mais barato o imposto para o contribuinte. No caso da nota fiscal eletrônica, já perto do nosso encerramento, eu te levava antes o meu talão. Olha, Zigomar, está aqui o talão, eu dei tantas notas nesse semestre ou nesse bimestre.
ou nesse mês, e aqui estão as notas para que tu faças para mim o recolhimento. E com a eletrônica, como é que chega isso lá no profissional? Ótima pergunta. Hoje, com a nota eletrônica, são gerados arquivos digitais. Né? Hoje, o contador ele tem a condição de importar um arquivo digital diretamente da base de dados da empresa, sendo ela microempresa, empresa de pequeno porte. Então, ali nesse arquivo já vão estar registradas todas as notas que o contribuinte emitiu e num outro arquivo todas as notas que foram emitidas contra ele. Notas de compra. Tem uma senha da minha empresa e tu acessa e pega lá cópia dos regelos, cópia mesmo daquela nota emitida para determinada empresa, pela minha. Perfeito, via a certificação digital, né, via senha, a gente consegue acesso a essas informações. O contribuinte gera o arquivo, a gente importa, faz a análise, contabiliza, gera o tributo e passa o valor para o contribuinte recolher. Doação. Existe um projeto aqui em Tramandaí, tu me dizias agora, antes da gente voltar do intervalo, como é que isso está funcionando já em Tramandaí? Doa quanto por cento mesmo? Doa? Perfeito. Na verdade, é uma legislação federal também, né, que permite, é uma legislação do imposto de renda que permite a doação de parte do imposto devido para o fundo da criança e do adolescente. Para te ter uma ideia, 3% do imposto devido pode ser doado diretamente a um fundo estadual ou até municipal. No nosso caso aqui, Tramandaí passou esse ano a estar apta a receber doações no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Mas não diminui a dívida do devedor. Perfeito, não diminui. Não. Só assim, o contribuinte apurou na declaração lá no modelo completo, não é no modelo simplificado. No modelo completo, apurou R$1.000 a pagar de imposto de renda. Ele pode, desses R$1.000, fazer uma doação direto para o fundo municipal. Ao invés desse recurso ir para Brasília e retornar para o município, ele já fica direto no município. Então, é importante, né, a gente orientar os contadores, os profissionais da contabilidade, que passem essa informação para o seu cliente, no momento que ele vai fazer a declaração do imposto de renda, e possa destinar, então, esse valor de até 3% do imposto devido para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Coisa boa. Quantas novidades e quanta coisa nós descobrimos aqui com o Zigomar. O Zigomar, ele é contador e ele também é delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, em Tramandaí. O Zigomar, um prazer enorme te ter aqui conosco. Eu quero que tu volte outras vezes, não é? Porque eu te confesso que hoje muita gente aprendeu bastante com a gente, mas tu tem que vir mais aqui, não é? Para ensinar as pessoas como sair agora do lamaçal eletrônico, não é mais físico, porque realmente é difícil aquilo e precisa, a gente brinca, mas precisa de um profissional lá na sua empresa, na sua vida pessoal, para que depois o leão não bata cheia de razão na porta de casa. Grande prazer. Muito prazer. A gente agradece, né, Cláudio, a oportunidade de estar aqui esclarecendo alguns pontos. Como eu disse anteriormente, o tema é muito extenso, né? Realmente a questão tributária no país é muito extensa, mas assim, a gente está à disposição, sempre que for necessário, para vir esclarecer alguns pontos que estiverem ao nosso alcance. Muito obrigado. Para quem quiser entrar em contato rapidinho, assim, um telefone e um e-mail. Nós, atualmente, assim, a gente tem um escritório de contabilidade e representa também o Conselho Regional de Contabilidade aqui na nossa região de Tramandaí, Imbé, Cidreira e Pinhal. Então, o e-mail é delegaciacrc.contabilisrs.com.br. O telefone da Delegacia Regional do Conselho de Contabilidade aqui em Tramandaí é o 3661-1354 e nós estamos ali na rua 15 de novembro, número 240, sala 303. Para qualquer dúvida que você tiver, falar com o Zigomar ou com o pessoal lá do Conselho para uma orientação, o que sempre é bem-vindo. Zigomar, mais uma vez, um prazer. Até a próxima. Muito obrigado. Até o próximo Tendência Entrevista.